Getsemane, parte 3. Essa série de mensagens abençoou minha vida demais. Eu tenho certeza que está abençoando a vida de muita gente e vai abençoar a sua também. Nesse episódio, parte 3, Jesus é levado para o pátio da casa do sumo sacerdote. E ali ele é espancado, é moído, coloca uma coroa de espinhos em sua cabeça. Pedro acompanha ele sendo levado e Pedro ali nega Jesus 3 vezes. E ao final ele olha bem nos olhos de Jesus, Jesus olha bem nos olhos dele. E ele chora amargamente. É uma história, um episódio maravilhoso, cheio de ensinamentos que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Que Deus abençoe. Ore por mim, como eu sempre te peço. Libere uma palavra de Deus sobre a minha vida. Peça que os céus se abram sobre nós. Peça que Deus use a minha vida. Em Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós agradecemos. Já estamos vivendo tantas coisas especiais aqui nesse momento com o Senhor. E te pedimos, Deus, que a Tua voz possa ecoar nesse lugar. Que aquilo que está nas Tuas Escrituras, os ensinamentos, os princípios, o poder que emana da Tua palavra possa emanar sobre nós. Que as Tuas instruções venham sobre o coração de cada um de nós. Porque o Senhor conhece o que precisamos. O Senhor sabe do que necessitamos. O Senhor sabe exatamente não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Eu te peço que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos dê a porção de sabedoria, de graça e de poder que necessitamos nessa manhã, para que Teu nome seja engrandecido de maneira poderosa na nossa vida. Arrebenta com os grilhões que prendem nossa mente, arrebenta com tudo aquilo que possa estar impedindo a compreensão da Tua palavra de maneira especial. Nos desperta nessa manhã para aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu já venho seguindo a série de mensagens. Quantos escutaram as outras mensagens do Getsemane? Teve a parte 1, teve a parte 2 e hoje vou encerrar com a parte 3. Getsemane, parte 3. E no começo, primeiro nós vemos do Getsemane Jesus no processo de oração, depois da ceia. Judas sai para trair, e Jesus começa a sentir o peso do pecado da humanidade. Jesus começa a ficar com a alma aflita. Ele leva os seus discípulos para o Getsemane, que era um lugar onde constantemente Jesus devia separar tempo de oração. E ele para com os discípulos em um lugar, leva Pedro, Tiago e João mais adiante, e ele ali ora, ele debruça em oração, ele volta e fala com Pedro, porque Pedro não estava vigiando, e Jesus fica agoniado, ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma agonia muito profunda, aquele peso do pecado vindo sobre ele, e ele começa a orar, e ele começa a suar gotas de sangue. Mas a gente vê que Jesus, daquele processo de oração, levanta uma vez, levanta duas, levanta três, e na terceira vez ele já levanta, pronto, vamos. O traidor se aproxima. Aquele processo de oração o fortalece. Ele entende, ele sabe o que ele vai passar, mas ele se sente pronto para aquilo, mesmo no momento onde a sua natureza humana falou: ai, passa se possível, mas a natureza divina, não, é isso que eu preciso cumprir. Depois, na parte 2, nós vemos que Judas vem com soldados dos sacerdotes, com soldados do templo, e Judas vem com uma equipe, um destacamento romano, com quase 600 homens, com lanternas, com paus, com porretes, com espadas, para prender Jesus. Judas dá o beijo da traição, e vemos que aqui falamos daquele menino que estava vestido com um lençol, e vemos que ali Jesus é preso. E hoje nós vamos entrar em Marcos capítulo 14, versículo 53, que é onde levam Jesus realmente para ser julgado e depois levado à cruz, mas levam Jesus para a casa de Caifás, do sumo sacerdote. Aleluia. Então vamos ler Marcos 14, 53. Dá para vocês lerem? Dá? Beleza, então. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei, todo de madrugada, hein? Todo mundo acordado de madrugada, parecia até o STF. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali,
com os guardas esquentando-se junto ao fogo. Calma aí, Jesus é preso, levado para o pátio do sumo sacerdote. Pedro segue de longe, vai de longe observando, e depois ele se senta com os guardas dos sumos sacerdotes, com os caras que foram prender. Ele se senta no fogo com eles. Pode continuar. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus. Eles estavam caçando alguma coisa contra. Então eles prenderam sem ter. Prenderam porque queriam, não prenderam porque tinha algo contra, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Aleluia. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós os ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente, ou seja, não tinha motivo para prendê-lo, mas eles estavam mantendo ele preso. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder a acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, quando ele questiona: você não vai responder às acusações? Jesus permanece em silêncio. Jesus foi bater boca? Não, permaneceu em silêncio. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, o que Pedro está fazendo no pátio dos inimigos de Jesus? Uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando, nunca. E saiu para o alpendre. Depois que ele fala: não conheço, não sei nem do que vocês estão falando, está louca? Saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto: esse aí é um deles. De novo ele negou, segunda vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é um galileu, você anda igual a eles, você está falando igual a eles, você tem um jeitinho deles, você faz assim igual Jesus faz, você é galileu, você é igual a eles, você tem a identidade deles. Aí Pedro vai descendo, mas o nível da queda de Pedro vai caindo, ele vai rolando. Ele começou a se amaldiçoar. Pedro muda de nível, começou a se amaldiçoar, a jurar: tá louco? Que eu morra, que um raio caia na minha cabeça, se eu sou deles, que eu morra aqui fulminado agora. Começou a se amaldiçoar e a jurar: eu juro por tudo, eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu nunca andei com esse galileu, eu não sou galileu, eu não sou.
não conheço. E logo, não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar amargamente. É como diz outras traduções, que Pedro chorou o choro do amargor. Pedro chorou amargamente. Jesus foi preso, julgado, levado ao sumo sacerdote em uma sessão especial de julgamento foi montada. Madrugada que eles foram prender Jesus. E prendem a Jesus e levam Jesus para o pátio da casa do sumo sacerdote. O local que os judeus faziam o julgamento era um lugar chamado a Câmara de Pedra Lavada. Era um lugar, era o tribunal deles, era um lugar onde se deveria realmente julgar com as coisas da maneira que deveria ser, onde o sinédrio se reunia. E foi uma única vez na história que o sinédrio se reuniu fora daquele lugar. Ele se reúne num quintal. Era proibido que julgamentos fossem feitos à noite, mas eles fizeram o julgamento à noite. Fizeram uma sessão especial, fora do lugar que deveria ser, fora da hora que deveria ser. O lugar não era apropriado. Se levantam pessoas com testemunhos falsos, montados inconvenientes, com as histórias que não batiam. Ninguém poderia ser condenado a não ser que tivessem testemunhas, mas Jesus é condenado sem testemunhas. Os homens não queriam a verdade naquele julgamento, eles queriam a verdade deles. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles queriam fabricar uma verdade a fim de prender Jesus, porque a Bíblia deixa claro que eles já tinham posto no coração deles matar Jesus. Então eles estão fabricando algo, a qualquer custo, ele tem que morrer. Eles não querem uma resposta certa, eles querem respostas que eles acham ser certas. Existe um problema quando não queremos a resposta certa. Queremos a resposta que é certa para nós. É igual quando alguém quer um bem para o outro. Eu quero o bem dele, só que o bem que você quer para ele é o bem que você acha que é bom para ele. Nós precisamos entender que o bem para o outro é o bem que ele acha bom para ele. Porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, eles não estão buscando resposta naquele julgamento. Eles buscam argumentos para fazer o que eles queriam fazer, porque eles já haviam colocado nos seus corações matar Jesus. Eles não estavam em um julgamento, eles estavam em uma câmara de tortura, antes de Jesus ser morto, porque ele foi torturado. Um julgamento montado, eles fingem estar em busca da verdade, quando eles já têm uma verdade pronta em seus corações, que iria satisfazê-los, que era condenar Jesus. No verso 57 fala sobre falsas testemunhas, um julgamento montado com testemunhas falsas, fora de hora, de maneira ilegal, em um lugar que era ilegal ser feito. Condenado de maneira ilegal, porque não tinha testemunhas, um lugar impróprio, tudo feito de forma maldosa, intencional, cheio de mentiras e ilegal. Mas eles condenam Jesus, eles torturam Jesus, eles levam Jesus à cruz. E mesmo assim, eu quero te dizer, nós podemos observar uma coisa, que tudo sendo feito de maneira ilegal, o controle ainda estava nas mãos de Deus. Tudo ilegal, tudo contra Jesus, mas a vontade de Deus estava sendo feita na vida dele. Recebe uma palavra hoje, talvez muita coisa esteja contra você, talvez muita coisa esteja contrária, muita força contrária junto para dar errado para mim, pastor. Preste atenção, isso não vai impedir de Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele já estabeleceu. Eu aprendo, além de tudo que esteja acontecendo, de tudo que possa terem feito, de tudo que possam ter montado, aprendemos que quando estamos no centro da vontade de Deus, os desígnios de Deus são estabelecidos. Aquilo que Ele determina acontece. Jesus está no centro.
Jesus se cala quando tem que calar, Ele responde quando tem que responder. Ele está no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida acontece. Além de enxergarmos o controle emocional de Jesus, percebemos o silêncio de Jesus em determinados momentos. E o silêncio de Jesus não é omissão, é um reflexo de sabedoria, domínio próprio, maturidade espiritual. Ele já tinha orado, ele já tinha sido fortalecido, ele estava consciente, ele sabia o que estava acontecendo. Você não pode estar perdido na vida sem saber o que está acontecendo. Jesus estava em aparentes problemas, mas não estava perdido. Parecia que era o problema, mas ele não estava perdido, ele estava no controle da situação. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe para onde ele vai. O maior problema de muita gente é não saber para onde vai, não saber qual é o seu destino, não saber qual é o seu propósito, não saber que tipo de vida está construindo, viver um dia após o outro sem saber o que Deus está querendo dele. O que será que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã? O que será que Deus está esperando de você, como pai, como mãe, como um filho de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como um cristão? O que será que Deus está esperando? Quais os passos que Deus está esperando que você dê? Jesus está em aparentes problemas, mas não está perdido. Precisamos aprender que existem vitórias que nascem no silêncio. Quando você se cala, Deus acaba falando por você. Isaías 53:8 vai dizer: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Como julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 750 anos antes disso acontecer, Deus já tinha dito o que iria acontecer. Jesus está na sua trilha, Jesus está no seu caminho. Quando o sumo sacerdote pergunta ser ele o Cristo, ele diz sim. E a oposição se levanta, a revolta se levanta por ouvir a verdade. Falar a verdade pode levantar oposição, porém é melhor ser julgado pela verdade do que ser aceito com mentiras. Falar a verdade pode despertar a oposição, mas é melhor ser julgado pela verdade do que ser aceito com mentiras. O plano de Deus continua sendo executado. Jesus é rejeitado, Jesus é humilhado, tudo parece fora do controle, mas está exatamente acontecendo nos mínimos detalhes. Hoje Deus pode estar falando para você: fique tranquilo, eu estou cronometrando os mínimos detalhes. Tinha um personagem de alguma coisa que falava: menina, que era quem? É Chaves? É? Eu nem sei quem é. Chapolin? Não, nem sei quem é. Meu Deus. Pedro segue a Jesus. Jesus é preso, levado para o pátio do sumo sacerdote. Prenderam Jesus e vão levando Jesus. No texto que nós lemos, os discípulos se dispersam. Pedro vai seguindo a distância. Pedro segue o mestre à distância, vai seguindo de longe. Pedro mantinha uma distância segura entre ele e Jesus. Por que ele mantinha uma distância segura entre ele e Jesus? Para não sofrer as consequências de ser visto como um discípulo de Jesus. Então, para Pedro não sofrer as consequências de ser visto como um discípulo de Jesus, ele segue Jesus à distância. Podemos em alguns momentos estar como Pedro, seguindo Jesus à distância, mantendo um limite de envolvimento. À distância, Pedro mantém um limite para não sofrer consequências. E às vezes podemos estar
mantendo um limite para não se envolver tanto. Seguir a Jesus à distância pode significar limitar o nível do seu comprometimento com Ele. Por que chegar mais perto? Por que não seguir de perto? Porque seguir de perto vai me levar a ficar mais parecido com Ele. Ficar mais parecido com Jesus vai me levar a deixar algumas coisas para trás. E pode ser que eu ainda não tenha as forças necessárias e a coragem suficiente de assumir um relacionamento tão sério com Jesus, a ponto de ficar seguindo Ele de perto. Por isso eu preciso ficar como Pedro, manter a distância. Eu sigo Ele, mas uma distância, para eu não começar a sofrer o impacto do que realmente é ser um discípulo de Jesus. Ele não quer perder, Pedro não quer perder Jesus de vista, mas também não quer compromisso. Ele não quer eu não quero perder de vista, mas não quero também ficar tão perto. Então ele mantém uma distância segura. Ele regula o nível do comprometimento dele com Ele e Jesus. Pedro senta com os outros na fogueira, perto de onde Jesus está sendo espancado. Jesus está ali, espancado, julgado, esbofeteado, cuspido, tomando paulada na cabeça, no corpo inteiro, chicotadas. Pedro senta na fogueira. Ele senta com os inimigos, com os soldados do templo, com os soldados do sacerdote. Pedro está na posição que não some porque sabe quem realmente é Jesus. Ele não some de vez, ele não consegue ir embora e largar tudo porque ele sabe quem Jesus é. Mas ele também não abraça porque sabe que vai lhe custar alguma coisa. Ele não some porque ele sabe que Jesus é o Senhor, porque sabe que Jesus é Jesus. Ele não perde de vista, porque sabe que Jesus é isso, mas ele não abraça, porque sabe que vai custar algo abraçar Ele. O que Pedro realmente não entende é que na caminhada cristã não tem meio termo. Repita comigo, não tem meio termo. Apocalipse 3, 15 ao 16. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Tem um detalhe nesse episódio, nesse momento, muita gente passa por esse lugar. Muitos de nós passamos pelo lugar que Pedro estava. É o lugar onde o medo e a coragem estão em guerra. O medo esmurra a coragem esmurra o medo. Eles estão em luta para ver quem vai assumir o coração de Pedro. Pedro até tem coragem para ficar seguindo mesmo de longe, porém, ele tem medo do que pode acontecer se ele assume ser um discípulo. Ele tem coragem para ficar seguindo, para continuar andando atrás de Jesus. Ele está indo, ele continua, ele está olhando, ele está ali, ele não quer sair de perto. Ele tem coragem até para ir à distância, ele tem coragem para chegar perto do fogo, perto dos soldados, mas ele tem medo de assumir a aliança que ele tem. Tem muita gente acompanhando Jesus de longe, tem até coragem de estar aqui, coragem para algumas coisas, mas ao mesmo tempo mantém uma distância segura. O medo ainda pode ter um espaço do que pode acontecer se realmente eu me entregar de corpo e alma e coração. Se eu realmente falar, eu quero ser um discípulo, eu vou me batizar, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou deixar Jesus fazer a obra na minha vida. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de trair, eu vou parar de roubar, eu vou parar de fazer o que é errado. Até parece que o que Jesus pede de nós é só coisa boa: integridade, justiça, lealdade, fé, verdade, transparência. Só princípio ruim. Pornografia é ruim, traição é ruim, deslealdade é ruim, roubo é ruim, falha no caráter é ruim. Mas parece que eu só tenho que deixar coisa boa. No verso 54, Pedro segue Jesus de longe e se assenta
com os soldados do templo em uma fogueira no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo espancado. Pedro não está percebendo, mas a distância de Jesus aproxima Pedro dos inimigos de Jesus. A distância, manter a distância de Jesus, leva ele a se aproximar do que não deveria. Pedro não somente se senta, ele se infiltra. Ele começa a fazer parte. Ele se relaciona, ele conversa, ele se envolve. Pedro começa a partilhar do propósito momentâneo. Jesus está sendo espancado ali, os soldados estão sentados em volta da fogueira. O que será que eles estão fazendo? Ih, olha lá, rapaz, essa foi forte. E Pedro está sentado ali. Aí aquele barulho, plá, plá, Jesus sendo esbofeteado, barulho de chicote, e Pedro está ali dentro do mesmo pátio. Pedro comunga daquele momento. Pedro partilha do propósito. Ele está sentado na roda dos escarnecedores, na roda dos inimigos da cruz. Porque a distância de Jesus não te leva somente para longe, te leva para um lugar onde você nunca deveria pisar. A distância de Jesus não te leva para longe, te leva para o lugar errado. No verso 68, Pedro vai descendo os degraus. Ele vai caindo, descendo os degraus em sua queda. Ele segue de longe, ele se assenta com os escarnecedores. Agora ele começa a negar. Segue de longe, mantém distância, se assenta na roda dos escarnecedores, comunga daquele momento, partilha daquela comunhão. E ele vai caindo. Agora ele nega, vai se aprofundando, porque o pecado é assim, ele vai te empurrando para baixo. Agora ele nega, não conheço, não compreendo o que ele diz, não sei quem. Pedro mente descaradamente, não conheço, não sei quem é, nunca vi mais feio. Nega o mestre, ele nega seu chamado, nega seu apostolado, nega a sua identidade. Pedro está no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo espancado, onde estava sendo julgado. Quando eu li o texto, que Pedro estava sentado na fogueira, eu me lembrei de uma coisa que minha mãe falava, que outras mães devem falar, quando criança, de você estar na rua brincando. Eu cresci em São Gonçalo, fazendo muita bagunça, e ela falava assim: quem brinca com fogo, faz xixi na cama. Pedro está brincando, Pedro vai encarando uma luta, que ele não dá conta. Eu vou seguir, eu vou ver. E ele não percebe que ele está comprando uma briga que não vai dar para ele. Ele não é forte o suficiente para aquilo. Por isso ele vai caindo. Porque até um pouquinho tempo atrás, na mesma noite, ele estava falando: Senhor, eu morro pelo Senhor se for preciso, eu me entrego na sua frente. Aí Jesus fala: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Pedro entra em um terreno perigoso e sua fé ainda não estava pronta para esse tipo de guerra. Cuidado quando você começa a querer lutar guerras que você ainda não está pronto para elas. Pedro falha, Pedro está com medo, Pedro ainda não está pronto. Muita gente se acha pronto antes da hora e quer entrar em batalhas que não aguentam. Não. É por isso que a gente vê muito herói morrendo antes da hora. É potencial para ser um herói da fé, mas entra em batalhas que não deveria entrar antes da hora, acaba morrendo. Tenha sabedoria, escolha bem as batalhas que você pode lutar. Não entre nas guerras que você não foi chamado. João 18, 8 e 9 vai dizer: respondeu Jesus. No mesmo episódio do Getsemane, narrado em outro evangelho, quando eles vão prender Jesus, olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus, no evangelho de João, o mesmo episódio, narrado pelo outro apóstolo. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora esses homens. Jesus sabia que tinha ninguém pronto ali para aquilo ainda. Deixa eles embora. Eles ouviram. Jesus está falando: vai embora.
Deixe embora. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus, quando está sendo preso, sou eu que vocês querem, deixa eles embora. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Todo mundo ouviu, todo mundo vazou. Pedro, eu sou Pedro. Você não deve fazer o que Deus não te mandou fazer. Tem muita gente que quer fazer o que Deus não mandou, mas não faz o que Deus mandou. Pedro tira o corpo fora. Pedro começa a fechar os olhos. Anda de longe, senta na roda dos escarnecedores, nega. Pedro começa a fechar os olhos. Jesus está sendo espancado, esbofeteado, ele está fechando os olhos. Ele diz: não tenho nada com isso. O texto que nós lemos diz que Pedro saiu. Pedro estava na roda. Aquela mulher criada do sumo sacerdote: tu estava com ele? Eu não, tá maluca? Nunca. Louca não, eu não, jamais. Nada a ver com isso, não sei nem quem é. Ela passa de novo, ele sim. Pedro nega pela segunda vez, se levanta e vai para o alpendre. Pastor, o que é alpendre? Alpendre era um corredor que ligava um pátio ao outro. É um lugar escuro, não tinha luz. O pátio está iluminado, mas tem um alpendre, um lugar que você atravessa. Pedro vai para o lugar escuro. Ele não quer ver. Eu aprendo algo, que o que a gente faz fala mais alto do que as nossas palavras. Você não nega Jesus quando você diz que não. Pedro não nega Jesus quando diz que não conhece. Pedro nega Jesus quando finge não estar vendo. Ele vai para o alpendre, ele vai para o lugar escuro. Não tem gente na escala. Eu nem vi o WhatsApp, nem vi. Teresópolis é o município com mais índice de suicídio do estado do Rio de Janeiro. Isso não é problema meu, isso é problema do prefeito. Alpendre. Teresópolis é o município com mais abuso sexual de criança e adolescente do estado do Rio de Janeiro. Isso não é problema meu. Alpendre. Tem gente no meu condomínio, tem vizinho meu, só eu escuto eles gritando, eu vejo filho perdido, sei que está nas drogas, eu orei por eles, eu fui convidar, eu trouxe para ouvir uma palavra, eu me preocupei. Alpendre, isso não é problema meu. Eu poderia ter sido um farol, eu poderia ter mandado uma mensagem, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito, isso não é problema meu. Alpendre. Você não nega Jesus quando você diz que não conhece, você nega quando você finge não ver o que está acontecendo. Deus não vê o que você fez somente. Ele é capaz de ver o que você poderia ter feito e não fez, o que nós poderíamos ter feito e não fizemos. A mulher insiste. A mulher cismou com Pedro. Ele é ele. A mulher já cantava aquela música. É ele. A mulher insiste, Pedro nega outra vez. Ela diz: você é um galileu, cara. Você parece que você é igualzinho a ele, rapaz. Tu fala igual a ele, tá, o teu olhar é igual dele. 3 anos andando com Jesus, ficou parecido. Teu jeito é dele, até tuas roupas, rapaz. Você é como ele, anda como ele, tem o jeito dele. Eu não. Pedro começa a ir além. Quando toca na identidade, aí ele começa a praguejar. O texto diz que ele pragueja. Está repreendido, que um raio cai na minha cabeça se eu for igual a ele. Que é ruim que eu morra fulminado. E que ele morra. Eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro pela minha sogra, eu juro. A Bíblia diz que ele tinha uma sogra. Ele começa a jurar por tudo que ele pode jurar. Não, eu não, eu não. O diabo vai despindo Pedro. O diabo vai tirando cada peça de roupa dele. Tira o comprometimento, tira a coragem,
tira a fé, tira a lealdade, agora está tirando a identidade. Não sou mais parecido com ele, não tenho nada a ver com ele. Pedro está fraco demais para resistir, porque o distanciamento de Deus te enfraquece. Além do distanciamento de Deus te enfraquecer, ele te endurece, nos endurece. O distanciamento da graça e do amor de Deus deixa nossos corações duros, deixa a gente insensível. O coração do homem que queria morrer por Jesus, há poucas horas atrás, agora está duro, jurando por Deus, por tudo que é mais sagrado. Por incrível que pareça, tem gente que pode achar isso aqui um elogio. Caramba, você é cristão? Nem parece, né? Poxa, você é tão cool, você é tão hype. Quero ser crente. Pô, nem parece, que maneiro, tá vendo? É isso aí que eu falo. Nem percebi. Pô, legal, cara. Você não criticou, você não julgou, amém. Você também não falou nada. Você engoliu tudo. Pedro descarrilha de vez. Ele pragueja, ele amaldiçoa a si mesmo, ele perde a linha, ele perde sua identidade. Que eu morra, que Deus me castigue, que ele morra, não tenho nada com isso, não tenho nada com esse evangelho, estou fora. O problema de Pedro não se trata de estar contra Jesus. O problema aqui não é que Pedro está contra. Pedro não está contra. O problema é que Pedro não está a favor. Lucas 11, 23 vai dizer o seguinte, Jesus dizendo: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Pedro não está sendo um Judas. Pedro não está sendo um Judas, mas ele também não está sendo um discípulo. Pedro não tem coragem de assumir a responsabilidade e a posição de quem realmente está ao lado de Jesus e caminha com ele. Ele não assume. A pressão feita a Pedro pelo ambiente externo, Pedro está sob uma pressão. Pedro não programou negar Jesus. Talvez quando Pedro começou a segui-lo de longe, o coração dele não havia maldade, ele não tinha coragem de ir, mas ele se meteu em um caminho perigoso. A pressão feita a Pedro fez ele negar. Depois de negar, fez ele recuar, fez ele cinzentar, fez ele não ter coragem de assumir o seu compromisso com Jesus. Ele não tem a coragem de dizer bem alto e bom som: eu amo Jesus, sou discípulo de Jesus, eu creio em Jesus, a minha vida é norteada pelas palavras de Jesus. Sim, Ele é o Senhor da minha vida. Ele não teve coragem. Uma pressão externa. O galo canta. Alguém sabe imitar o galo aí? Eita, galo rouco. O galo canta. E o texto de Lucas, no mesmo episódio de Getsêmani, vai dizer que Jesus estava sendo espancado tão perto dele, Jesus estava sendo espancado do lado dele, que quando o galo canta, Jesus olha para ele, e ele olha para Jesus, e ele não aguenta. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 59 ao 61. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Ele estava perto, ele estava vendo, ele estava ouvindo as chibatadas, e não estava se incomodando. Seu coração estava endurecido.
Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. O que faz Pedro se arrepender não é o cantar do galo, é ele ter se lembrado das palavras que Jesus havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Judas traiu, Pedro negou. Existe uma diferença entre Judas e Pedro. Judas traiu, Pedro negou. Mas o texto que lemos, vemos que quando Jesus olha para ele, ele cai em prantos, em um choro de amargura. E nós sabemos a quem veio se tornar Pedro. Que caminho Pedro tomou depois disso? O problema é que Judas traz Jesus e engole o veneno. Pedro nega Jesus e cospe o veneno. Judas entra no caminho do remorso, Pedro entra num caminho do arrependimento. O louvor pode vir subindo. Jesus olha Pedro e Pedro desaba, Pedro chora. A Bíblia diz que ele tem um choro amargo. Pastor, o que vem a ser um choro amargo? É um choro que sai com gosto de amargura, porque a amargura de ter negado, a amargura de ter pecado, a amargura de ter feito vista grossa, começa a sair. Pedro se arrepende, todo aquele mal que estava dentro dele, começa a sair através do seu choro. O choro sai amargo, porque Pedro está colocando para fora tudo aquilo que foi produzido, que a distância de Jesus produziu no coração dele. O arrependimento de Pedro não é apenas um remorso. O que foi que eu fiz? É profundo, ele coloca para fora toda aquela dor, ele deixa sair toda aquela culpa, fazendo um caminho de volta. Fique de pé comigo em nome de Jesus para você ouvir. Pedro começa a fazer um caminho de volta. Não foi o galo cantar que fez Pedro se arrepender, foi Pedro ter se lembrado das palavras de Jesus. O que Jesus fala acontece, as promessas de Deus se cumprem. Você que já recebeu muitas promessas de Deus, eu quero deixar uma palavra para você, independente de tantas coisas que você possa ter passado, possa ter vivido, até olhado Ele distante, andado de longe dEle. Hoje Deus está dizendo para você: as palavras que eu te disse ainda estão de pé, porque as promessas dEle se cumprem, aquilo que Ele fala acontece. Por isso que a Bíblia vai dizer: de tudo que deve guardar, guarde teu coração. Porque em outro texto vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Judas reconhece o erro. Em Mateus 27:3 vai dizer assim: quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos a 30 moedas de prata, devolveu o dinheiro que tinha recebido. Ele disse: pequei, porque eu traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que a gente tem a ver com isso? O que nos importa? A responsabilidade é sua. Judas reconhece o erro, Judas reconhece o seu pecado. Judas devolve o dinheiro, mas Judas não toma o caminho de volta a Jesus. Ele ficou consciente do seu pecado, mas não tomou o caminho de volta. Não adianta você estar consciente do seu pecado, saber que você errou, saber que você pecou, saber que a sua postura foi errada, saber que sua conduta foi errada, saber que isso é desagradável a Deus. Se você não faz o caminho de volta, não basta. Ele é tomado por uma consciência de pecado, mas ele não se arrepende, ele não volta, ele não se restaura. Se conscientizar do pecado e não tomar o caminho de volta te deixa no desespero. Judas tem consciência de que traiu sangue inocente, de que o que ele fez era errado, mas ele não toma o caminho do arrependimento. Pedro, arrependido por ter errado, faz o caminho de volta. Judas, desesperado e envergonhado, todo errado, acaba
acaba se matando. Pedro foi resgatado, foi curado, foi perdoado, foi transformado, e o amargor de sua vida foi restaurado por Jesus, porque Pedro fez o caminho de volta. Mas o mesmo Jesus que escolheu Pedro é o mesmo Jesus que escolheu Judas. São escolhidos, são humanos, são complicados como eu e você. Você é complicado, não é? Eu sou complicado. Somos complicados. O mesmo Jesus que escolheu Pedro é o mesmo que escolheu Judas. Homens complicados. As falhas de Pedro não fazem com que Jesus descarte Pedro. As falhas de Pedro não fazem com que Jesus fale assim: você não serve mais para mim, você ficou de longe, você me negou, você praguejou, você jurou, rapaz, pelo meu pai. As falhas de Pedro não fazem com que Jesus descarte, jogue ele fora. Mas pode acontecer algo muito interessante no nosso meio, no meio dos cristãos, porque somos capazes de perdoar os mortos, mas queremos condenar os vivos. Perdoamos os mortos, mas queremos enterrar os que estão vivos. Perdoamos Abraão que mentiu, perdoamos Sansão que desprezou o chamado, perdoamos Davi e pregamos mensagens maravilhosas honrando Davi. Perdoamos Davi porque ele matou o seu amigo, porque ele pegou a mulher do amigo. Perdoamos Pedro que negou Jesus. Porém, no entanto, em alguns momentos pode ser muito difícil perdoar algum amigo que está do seu lado e dar oportunidade a alguém, como Jesus deu oportunidade ao Pedro. Abraão a gente perdoa, Pedro a gente perdoa, Sansão a gente perdoa, Davi a gente perdoa, mas o que está do nosso lado a gente quer enterrar, não presta. Perdoar um amigo, perdoar um marido, perdoar uma esposa, perdoar a mentira de um filho. Alguns podem ser incapazes de perdoar a si mesmo. Pedro precisou perdoar a si mesmo. Judas não conseguiu ter o choro do amargor, de colocar para fora. Ele engoliu o veneno. Algumas pessoas também não são capazes de perdoar a si mesmo. São bondosas com os outros, é bondoso com todo, é bom para todo mundo, mas é dura consigo mesmo. Não se permite começar de novo, novamente. Pedro recebeu o perdão de Jesus, mas ele precisou se perdoar. Pedro deve ter levado um tempo. Quando ia lavar o rosto, olhava no espelho e ai, meu Deus, o que eu fiz? Quando ele sentava para comer com os apóstolos, ele devia falar assim: o que eu fiz? Eles não fizeram isso, eu fiz. Pedro demorou um tempo, mas ele se perdoou. Ele se perdoou, ele se permitiu começar de novo. Hoje talvez seja um dia de você perdoar alguém, de você se perdoar, de você assumir um comprometimento com Deus, de você parar de seguir Jesus de longe, de você ter um choro de amargura, de você olhar para o alto e falar: Pai, eu preciso do Senhor. Pega as tuas mãos no lugar que você está, coloque a mão no seu coração, como você se sentir bem, comece a falar com Deus e falar: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que o Senhor quer para mim, eu quero alinhar a minha vida com a tua, eu quero alinhar o meu coração com o teu, eu quero alinhar os meus propósitos com os teus. Tenha coragem de falar: Deus, alinha a minha história, Deus, alinha a minha vida, Deus, entra na minha história. Tenha coragem para falar: eu quero abrir as portas do meu coração, eu não quero ter mais reservas, eu quero deixar o Senhor entrar. Tenha coragem para dizer: tudo do Senhor, minha casa é tua, meu coração é teu, minha alma é tua, minha mente é tua, eu me entrego ao Senhor. Tenha coragem para dizer: é você e Deus, não tem ninguém ouvindo. Tenha coragem para se abrir e falar: eu me entrego, eu quero o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. O Senhor sabe como eu sou, mas eu quero o Senhor como o Senhor é. Aleluia. É você e o Senhor. Comece a orar no seu lugar.